Olá, boa noite, gente. Vamos entrando. Só tô esperando a Débora. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a luz. Olá, Thalita, meu amor. Camila, Dan. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Me sinalize aí se vocês estão me ouvindo. Boa noite, Henrique. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Só tô esperando a Débora, tá bom? Ela a qualquer momento vai pedir aqui. Vão já mandando as perguntas de vocês também, que assim que a Débora chegar, ela entende mais do assunto. Eu tô melhorando aqui, tá, gente? A luz que tá bem complicadinha aqui. Vou botar um filtrozinho porque, né, amanhã tá um pouquinho cansada, o dia inteiro trabalhando. Vamos ver se tem alguma coisa que me interessa aqui. Ah, aqui melhorou, né? Pronto. Ritinha, seja bem-vinda aqui na minha live. Thalita. Cadê Débora? Débora, só tô te esperando, meu amor. Deixa eu ver se eu falo com ela no outro celular. Não sei onde eu coloquei outro celular. Porque Benjamin logo hoje resolveu não dormir. Tá acordado ainda. Tá lá no quarto com o pai. Gente, eu tô gostando. Tem um monte de papais aqui. Eu pensei que só iria ter mulheres, mas não. Renata, Walter, podem entrando. Cadê, gente? Gente, será que Débora já chamou? Eu não tô sabendo usar, porque essa é a minha primeira live, eu nunca fiz. Então, vamos ver. Instituto Vivência, vocês têm como entrar em contato com a Débora, pedir ela para entrar na live. Cadê, gente? Eu não tô vendo a participação. Deixa eu ver. Aqui. Vendo. Aceitei. Deixa eu ver de novo. Agora, Aí, agora sim. Boa noite. boa Gente, noite. vamos começar a nossa live. Eu vou deixar a primeira Débora se apresentar e depois eu me apresento, porque eu tenho muitos seguidores novos agora também. Então, Débora, se apresente, meu amor. Vou me apresentar. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Débora, certo? Sejam muito bem-vindos nessa live. Eu sou analista do comportamento. E antes de ser analista de comportamento, eu sou mãe de Henrique e Letícia, certo? Henrique, ele é meu primeiro filho, ele tem 8 anos. Ele foi diagnosticado com TEA. Então, eu entrei nesse mundo da análise do comportamento, que hoje é o que tem comprovação científica para o tratamento do autismo, que a gente vai falar aqui um pouquinho, justamente por causa do diagnóstico dele. Então, eu também sou uma mãe atípica, tá certo? E aí, eu me especializei nessa área, que é a área da análise do comportamento, que é quem trabalha e faz toda a parte do tratamento de criança com desenvolvimento atípico. Pronto, perfeito. E eu Agora já eu vou me apresentar. estou já há um tempinho. Ah, é? Agora eu vou me apresentar. Eu me chamo Andresa de Sá, eu sou fotógrafa especializada em grávidas e recém-nascidas. O meu contato com a Débora, isso aconteceu há uns 8 anos mais ou menos, quando eu fotografei o filho dela, né, o Henrique. E depois eu fotografei a filhinha dela, né? Eu tenho Fotografou 45, vou fazer. grávida? Fotografei grávida Tadinha de mim, também. que morre de Henrique. Exatamente. Eu vou fazer 45 anos esse mês
E eu nunca tive vontade de ser mãe. Eu sempre deixei muito claro, eu falava, não, gente, eu não vou ser mãe, enfim. Mas aos 40 eu resolvi ser mãe. Bateu aquela coisa assim, eu acho que eu quero. E meu filho foi muito desejado, foi programado, tudo bonitinho. Quando ele teve, ele ia completar um aninho, nós entramos na pandemia e todo mundo dentro de casa, ninguém saía, ele ficava o tempo todo com a babá. Eu ainda continuei trabalhando porque eu trabalhava com grávidas, eu conseguia colocar na minha agenda e eu atendia uma grávida por dia. Quando a pandemia começou a passar, teve o colégio, aí eu falei, pronto, eu vou colocar meu filho no colégio para ver o que está acontecendo. Porque eu comecei a observar, tudo começa pela fala, né, Débora? Tudo, a gente sempre, a fala é o principal. Não quer dizer que toda criança que não fale, ela tem autismo. Não é assim, não é mesmo, Débora? E aí, Isso. com a ausência da fala dele, a minha cunhada me alertou. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas a mãe a gente não quer aceitar. Se alguém fala, a gente fala, ai, todo mundo quer botar defeito nos nossos filhos, não é assim. Daqui a pouco ele vai falar, cada criança tem seu tempo. E foi passando até que um dia, quando eu estava no colégio, ele foi pro colégio, que os amiguinhos todos saindo, mamãe, todo mundo feliz, abraçando. Meu filho sai e não fala nada. Ele só me olha. Mas não é aquele olhar, é um olhar que atravessava. Eu falei, vai, meu Deus. Aquele dia foi. Sabe aquela dor que você fala assim, mas por quê? Por que meu filho também não faz isso? Eu quero que meu filho me chame de mamãe. Eu quero que meu filho me dê tchau, jogue beijo. Para mim, quando eu deixasse ele no colégio, não aconteceu. Foi duro, gente. É difícil, é muito, 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 muito difícil. Eu não desejo para ninguém, é muito difícil. Passei pelo meu luto, tá? Até que eu fui fotografar. Eu sou uma pessoa muito. Eu falo, eu não guardo nada, eu gosto, eu sou muito comunicativa. Até que eu fui fotografar um aniversário, que é coisa que eu não faço, tá? Mas a minha cliente me pediu muito, aí eu falei, não, vou fotografar esse casamento solidário aqui, que eu tô com calor. Aí eu falei, eu vou. Fui fotografar esse casamento quando eu encontrei com a Débora. Aí o filhinho dela falou com a gente. Eu falei, nossa, que bonitinho. Ah, Andressa, eu vi que você fotografou. E aí ela me apresentou a filhinha dela também. E aí ela comentou que não tinha pego as fotos da filha, porque ela tinha viajado para os Estados Unidos para estudar sobre o TEA, porque o filho dela tinha autismo. Na mesma hora eu falei, como é que é? Mas ele fala, ele brinca, ele não parece. E aí eu falei, o meu tem. Eu tô desconfiada, não foi, Débora? Eu Foi. falei para Débora que eu estava desconfiada que meu filho tivesse também o autismo. E aí eu falei, meu Deus. Paramos para conversar e aí ela foi me explicando tudo. E aí eu vou deixar você, Débora, falar como é que foi isso, essa abordagem, que é muito importante logo no início, porque a mãe fica perdida, tá? A mãe não sabe, a mãe diz que não tem, é coisa da cabeça, mas olha, sabe que tem, tá tendo alguma coisa ali com o filho dela. E aí eu tive Débora que Deus colocou no meu caminho. E eu vou deixar ela explicar como é que foi. Andressa, o pessoal está comentando que tá um pouquinho de Hum. interferência no seu áudio, mas eu te Ah, escuto é? também. Deve ser meu fone. Deixa eu tirar ele então, porque eu botei, porque a Benjamin tá fazendo uma festa no corredor aqui de casa. Deixa eu tirar aqui. Criança divina, né? Elas sentem. Eu vou falar um pouquinho então, gente, sobre essa questão. Tem muita gente que recebeu um diagnóstico de autismo. Porque, por exemplo, eu vou falar um pouco da minha realidade, né? Eu fiz todo o ensaio com a Andressa gestante, meu filho foi muito desejado. Não tem nenhum exame durante a gravidez que venha diagnosticar, como microcefalia ou como síndrome de Down, que a gente consegue verificar alguns exames, não tem. Então, assim, no primeiro ano de vida também, isso você observa a característica, você precisa ser da área para conseguir observar as características. E só com a partir da ausência
da fala, que é o que mais incomoda e o que mais nos chama a atenção. Normalmente, quando a gente chama aquela criança e aquela criança não responde ao nome, não olha, não mantém aquele contato visual, não se atenta, e aí começa a pensar assim, será que meu filho escuta? Será que ele tem algum problema auditivo? E aí é o primeiro start que a gente dá para a gente procurar um pediatra. E aí no pediatra, os pacientes, eles falam, não, tá dentro da curva do neurodesenvolvimento, vamos aguardar um pouco, vamos esperar o tempo, cada criança tem seu tempo. Mas eu digo sempre que filho de mãe não erra, né? Se a gente está observando que nosso filho está fugindo daquele contexto que a gente está observando, como a Andressa falou, junto daquelas outras crianças da escola, e tem alguma coisa ali nos incomodando, vamos buscar um especialista. Então, hoje em dia, quem é que faz diagnóstico de autismo? É médico, tá? Então, eu tenho que procurar qual é a especialidade. É neuropediatra ou psiquiatra da infância e juventude, tá? Esses dois são os dois especialistas que têm mais gabarito para poder fechar diagnóstico. Nós, analistas do comportamento, ou psicólogos, ou fonoaudiólogos, ou terapeutas ocupacionais, a gente faz avaliações e testes que vêm apresentar características para auxiliar esse fechamento de diagnóstico. E aí você me pergunta, Débora, que características são essas? Hoje, o fechamento do diagnóstico de autismo, ele se baseia no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Tratamento americano. E segundo o DSM-5, o fechamento do diagnóstico é baseado em dois pilares. O primeiro é a falta de comunicação e um atraso nessa comunicação. E o segundo, movimentos repetitivos e estereotipados. Então, dentro desses dois pilares, ainda tem um mundo de características que a gente pode abordar. Por isso que hoje em dia o diagnóstico se chama de TEA, transtorno do espectro autista. Porque é um espectro que vai variar em diversas severidades ou graus. Então, nunca um autista é igual ao outro. Então, a gente não pode comparar nunca um igual ao outro. Alguém fez uma pergunta aqui, ó. Existem muitos pediatras despreparados, infelizmente. Isso acaba prejudicando o prognóstico do paciente. Por isso, vamos conversar muito sobre TEA. Parabéns pela iniciativa, meninas. E é mesmo. Gabriela que escreveu isso, e é verdade. Infelizmente, hoje os pediatras não estão tão preparados para ter tanto diagnóstico. A prevalência que se fala é de 1 para cada 48 crianças, 53 crianças, e hoje já tem estudos que se fala já de uma criança para cada 38 crianças nascidas que vão vir com diagnóstico de TEA. Então, isso vai ser realmente uma realidade real. E a gente precisa estar preparado para atender essa demanda e preparar a nossa sociedade, né, Andressa? Porque é uma das nossas dificuldades como mãe. Exatamente. De escola que acolha nossos filhos, que acolha a nossa demanda como família. De ter ambientes preparados. Conte um pouquinho sobre essa sua vivência, como foi. Olha, engraçado, né? A Gabi falou agora do pediatra, a minha pediatra em momento algum falou comigo. Foi muito engraçado que eu que fui falar para ela que eu estava suspeitando que o Benjamin tivesse, né? O autismo. Gente, meu áudio tá bom agora? Tá bom, meu áudio? Tá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Vamos ver o que eles escrevem. Dá um ok aí, se tiver direitinho. Entrou, uma querida, a doutora Luana. Dê um okzinho assim pra mim, ó. Se meu áudio estiver bom, por favor. Parece que eu tô me escutando, entendeu? Tá dando retorno. Diz que ainda tá dando interferência. Mas tá vendo? Deixa eu ver se... Eu tô precisando de alguma coisa pra apoiar ele aqui, senão vai ficar muito baixo. Pronto. Melhorou, gente, agora? Melhorou o áudio? Ainda tá dando interferência? Disse que tá dando para escutar, mas tá com um pouco de retorno. Eu acredito que melhorou, sim. Gabriela disse que melhorou. Tá me dando retorno. Eu também estou me escutando, não sei o que. Tá dando... E olha que eu já desliguei o fone dele. Tem que reduzir o volume a outra pessoa. Será que sou eu que tenho que reduzir o volume ou é você? Tenta reduzir o volume, Andressa. Pronto, reduzi o meu. Tá agora.
Joel, meu amor, bom você na minha live. Carolzinha também. São os parceiros queridos, gente, que tá aí junto comigo, que quando eu dei a notícia para eles também, eu acredito que eles sentiram também, porque é muito engraçado, né? Quem tá ao nosso redor, eles são os primeiros a falar, não, Andresa, não tem não parece, né? Sempre eu escutava isso, Benjamin tem autismo? Não, ele não parece. O mais engraçado é que o Benjamin, se eu fosse esperar, assim, não, é porque ele tem intolerância a ações altas. Ele não tem isso. Ah, porque não tem um sono, né? Dizem que o autista não dorme bem. Benjamin era da tipo da criança que dormia a noite toda, até hoje, dorme a noite toda. Ah, porque eles têm uma seletividade alimentar. Benjamin não tem, ele come de tudo, é incrível. Ele tem, assim, eu digo que é um paladar invejável, porque ele gosta de brócolis, gosta de cenoura, beterraba, tudo que eu boto no prato, ele come. Ah, tem a textura, porque não gosta de pisar na areia e tal. Gente, meu filho não tinha nada disso. Era muito difícil eu chegar e alguém olhar e falar que ele realmente tinha autismo. O que foi mesmo, para mim, crucial, que teve, que eu falei, não, realmente ele tem, foi a falta da fala. Não é nem a fala, Débora, que eu já observei, porque Benjamin fala. Agora ele está tendo ecolalia, não sei se vocês sabem o que é ecolalia. Ele repete tudo que a gente fala, mas ele não sabia se comunicar. Porque tem criança que pode ser que ela não fale, mas ela sabe se comunicar, né? Ela sabe demonstrar de alguma forma o que ela quer. Benjamin não sabia demonstrar o que ele queria. Tudo que ele queria, ele pegava a minha mão e levava até o local. E aí ele começou a ficar irritado. E ele batia muito. Ele batia do nada. Até hoje, Benjamin bate. E graças a Deus, gente, ele está numa clínica maravilhosa, que é a da Débora, que tem os especialistas, assim, sabe? Tem o tio Rafa, o tio Walter, tia Daisy, a própria Débora, que, sabe, parece assim que eles fazem com muito amor, muito carinho, que você percebe. O Benjamin foi muito engraçado, um episódio que eu fui botar ele para dormir, ele não queria dormir, começou a chorar, começou a reclamar. Eu falei, daqui a pouco ele, tio Rafa! Ele falou, tio Rafa. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Porque para quem tem um filho que não é autista, que é um filho típico, né? Ah, falar, gente, para mim, qualquer palavra que Benjamin fale é uma vitória. Sabe, eu me emociono. Tudo que ele faz, quando ele consegue, ele me pediu para fazer xixi. Então, assim, para mim é incrível. Não tenho como descrever isso para vocês. E foi por conta do tratamento. Então, é por isso que eu falo, mamãe, a negação eu sei, mas não vá por esse lado, não. Ah, porque não fala, vou esperar o tempo dele. Não. A criança tem que falar, sim. Se você achou algo de estranho, porque assim, a negação não vai tirar o autismo do seu filho. A negação não vai também colocar o autismo, né? Foi até uma frase que eu li de uma das minhas seguidoras que relataram, né? Que o filho tinha autismo. Então, assim, corra, não fique com receio de falar, não guarde isso para dentro de você, porque quando eu falei, eu expus assim, foi libertador. Foi incrível. Sabe aquele assim, ai, um alívio. E é muito engraçado, porque eu atendo, né, grávida quase todos os dias. E eu sempre falo do meu filho. E sempre falo, olha, ele tem o TEA, você sabe o que é o TEA? E começo a explicar e começo a falar. Porque isso é importante. A gente tem que quebrar esse tabu, tá? De que a mãe não fala, porque todo mundo fica quieto, que a família não quer falar, que a família não aceita. Diz que é a criança que ou é mal criada, que a criança é mimada. Não, gente, não é. E elas precisam muito da gente. O Benjamin desenvolveu tanto depois que eu aceitei, depois que eu falei, pronto, ele tem, agora eu tenho que ajudar ele. Ele precisa de mim. Porque toda mãe
de uma criança atípica, ela foi escolhida. Deus não ia dar, não dá para qualquer mãe um filho autista, não dá. Ele escolhe assim, essa aqui, entendeu? Porque é incrível. Eu aprendi muito com ele, eu aprendi muito. Eu sou outra pessoa hoje. Hoje eu falo, nossa, eu sou outra pessoa. E olha que desde que eu comecei a trabalhar com grávidas, né, que a gente tem esse contato, eu já comecei a mudar. Mas com meu filho foi algo da água para o vinho. Literalmente da água para o vinho. Vou passar agora a fala para a Débora, para poder ler aqui, que tem um monte de gente aqui falando. Eu vou dar uma lidinha e Débora vai explicar um pouquinho, né, como é que é o tratamento que eu tive, viu, Débora? Muita gente perguntando, mas Deus, eu não sei como é que é. Quer ver o meu primeiro erro? Quando eu tive o diagnóstico dele, eu corri para uma fono. Gente, eu gastei dinheiro com a fono. Aí depois eu fui para uma psicóloga, eu gastei dinheiro com a... Gente, eu posso, não sei se eu estou falando certo ou errado, mas tem que ser um lugar especializado. Tem que ser uma fono especializada para autista. Tem que ser uma... Tudo tem que ser para quem trabalha e quem sabe lidar com autista. Não é isso mesmo, Débora? Perfeito. Vou pedir que você... O áudio melhorou quando eu bloqueei o meu áudio. Então, se você puder bloquear o seu, que aí eu acho que não fica tendo retorno. Que eles falaram que o áudio melhorou quando eu bloqueei o meu. Assim, a Andressa tá muito certa, entendeu, gente? Assim, o que hoje tem de padrão ouro para tratamento de autismo. Hoje eu fico muito feliz em ver aqui que eu estou ouvindo várias mães lá do Instituto Vivência, e vários profissionais que fazem parte dessa equipe. Porque, como a Andressa falou, não é um profissional só, a gente precisa realmente de uma equipe unida, entendeu? Trabalhando em prol e em conjunto de uma forma, com o mesmo programa, o mesmo plano de intervenção para que aquela criança evolua. Então, assim, o que é que tem hoje de padrão ouro para tratamento de autismo é o ABA, é uma ciência chamada Análise do Comportamento Aplicada. Então, assim, eu preciso que minha fonoaudióloga ela tenha manejo de comportamento. Eu preciso que o meu psicólogo tenha manejo de comportamento. Eu preciso que o meu psiconutricista também tenha, para que a gente possa trabalhar com a mesma abordagem da ciência. Então, quem está falando isso não é Débora, são as pesquisas científicas que já demonstraram, através de estudos mesmo, de artigos publicados, que crianças que fazem uma intervenção precoce, baseada nessa ciência chamada ABA, ela tem uma evolução muito melhor do que crianças que fazem outros tipos de intervenções, como fono de forma isolada, ou psicologia de forma isolada, porque não trabalha com base nessa ciência. Então, assim, essa interação entre a equipe é fundamental. Então, hoje o Instituto Vivência é um instituto que tem os núcleos. Tem o núcleo de fonoaudiologia, o núcleo de psicologia, o núcleo de intervenção comportamental, o núcleo de motricidade, tem o núcleo familiar, porque a criança só vai evoluir também se eu tiver esse casamento, essa relação muito boa com a família. Porque não adianta a gente montar um plano de intervenção se essa família não estiver aceitando e não tiver também as prioridades familiares, porque às vezes para mim é uma prioridade o desfraude, mas às vezes para a família é uma prioridade a seletividade alimentar. Então eu preciso colher dessa família e abraçar essa família para que a gente trabalhe junto. E para formar o tripé, o ideal ainda é que eu tenha essa escola parceira. Então, assim, quando a gente tem uma escola parceira que possa abraçar e montar também um plano de intervenção pedagógico adequado, a gente tem uma evolução muito melhor dessa criança. E quando eu falo criança, essa criança pode ter 2 anos, como pode ter 10 anos, como pode ser um adolescente de 15, como pode ser um adulto. Essa ciência, ela abrange qualquer indivíduo que tenha um diagnóstico de autismo. Então, ela serve para qualquer idade. E aí, uma pergunta muito constante, Andressa, que tem lá no Instituto, é sobre o Denver. O Denver é um dos protocolos que fazem parte dessa ciência ABA.
Então, assim, o ABA, ele trabalha também com um protocolo mesmo, né? Que é um protocolo naturalístico, mas que tem outros protocolos também, como o Jasper, por exemplo. Então, vocês, pais e mães, vocês precisam de uma equipe que trabalhe com base na ciência e com base nesses protocolos. A maioria dos protocolos são protocolos americanos, que são protocolos que já tiveram todo um respaldo de ciência mesmo, de estudos científicos para poder a gente trabalhar. Então, são protocolos caros, não são protocolos baratos. Então, você precisa de uma equipe que esteja sempre investindo nessa educação contínua. Uma equipe que esteja integrada e que esteja buscando ter conhecimento. Então, assim, o ideal é que vocês busquem clínicas especializadas e que vocês peçam esses certificados. Aqui em Salvador, a gente ainda é uma província quando a gente fala em ciência, ABA, em tratamento de autismo. Tanto que na live que a Andresa fez, falando um pouquinho sobre a rotina dela, o que tiveram de seguidores seu, Andresa, tirando dúvidas e perguntando, se sentindo à vontade para falar, eu também tenho um primo que tem um filho autista, eu também tenho um filho com autismo, a minha vizinha também tem. Surgiu assim, ó, pelo fato de se sentirem, se enxergarem em você. Então, olha a importância de uma mãe poder abrir seu coração e falar, gente, meu filho tem, mas isso não é o fim do mundo. Isso é o começo de um subir de escada. Isso é uma caminhada que a gente busca alcançar. E nós, mães, a gente se sente muito mais aliviadas quando a gente sabe que está dando o melhor tratamento possível para o nosso filho, né? Às vezes o nosso filho não vai alcançar aquele potencial que a gente quer, que a gente planeja, que a gente desenha, mas às vezes ele alcança o máximo de potencial que ele tem como indivíduo. E a gente tem que preservar isso, comparar ele com ele mesmo. Então, a gente tem que exigir dessa criança que ela alcance o máximo de potencial que ela tem para oferecer. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente possa discutir sobre esse assunto para que outras famílias se fortaleçam. Porque o luto é uma realidade. O que você falou de pais que se separam depois de um diagnóstico é uma realidade. E não é a realidade que Débora fala, é uma realidade que foi feita pesquisa para isso. Então, assim, muitos pais, eles saem do casamento pela dificuldade de ter um filho atípico. E outra pesquisa, que é uma pesquisa muito validada e que a gente observa muito em vários cursos, vários congressos, é uma pesquisa que demonstra que foi feito uma comparação com o grau de um hormônio produzido pelos soldados americanos pós-guerra, do estresse, é o mesmo grau de hormônio produzido por uma mãe atípica. Então, o estresse que a gente vive é patológico. Não é da boca para fora, não é um cansaço. Ai, não, eu tô cansada, eu tô com olheira, não. É uma realidade. É uma realidade de uma mãe que tem que acordar toda madrugada para dar uma mamadeira para um filho, por exemplo, de 9 anos ou de 10 anos, devido a uma seletividade alimentar. É uma realidade de uma mãe que tem que conviver com um filho que tem comportamentos heterolesivos, que é o do bater no outro, às vezes não é do nada, como a gente fala. A ciência da análise do comportamento, ela dá função para o comportamento humano. Então, a gente não está conseguindo identificar esse antecedente que está acontecendo para ver qual é a função desse comportamento. Então, não é a criança que simplesmente ela é agressiva. Ela está tendo comportamentos agressivos por algum motivo. E cabe ao analista do comportamento identificar qual é o motivo desse comportamento. Por isso que se chama análise do comportamento aplicada, porque aplicada é no dia a dia. A gente tem que analisar qual é a função. Que às vezes ele está tendo comportamento agressivo porque quer se comunicar, ou porque tem algo aversivo a ele que ele quer se afastar, ou porque então ele quer uma atenção ou acesso a algum item. Então, a gente precisa identificar qual é a função desse comportamento para intervir e ensinar uma habilidade que seja condizente com a necessidade dessa criança. Então, se eu tenho uma criança que não fala, por exemplo, eu preciso ensinar ela um meio de comunicação alternativo que ela consiga se comunicar. E hoje em dia existe. Existe, por exemplo, o PECS, que é uma comunicação alternativa, aumentativa, através de troca de imagens. E existe também comunicações alternativas que utilizam a alta tecnologia,
como tablet, como celular, que são programas que a criança vai teclando e o próprio aplicativo vai falando e ela vai se comunicando através disso. Então, a gente tem hoje abordagens e tem manejos que a gente pode trabalhar assim para fazer com que essa criança evolua como indivíduo na sociedade. Porque essa é a nossa intenção como pai, como mãe, né? A gente quer dar independência para os nossos filhos, acima de qualquer coisa. Tem muito pai que tem desejo de ter um filho médico. Mas nós, mães atípicas, a gente tem o desejo de que nosso filho seja independente. Que ele possa ser desfraudado, que ele possa se comunicar, que ele possa chegar em casa e relatar. Mamãe, na escola hoje, meu amiguinho me empurrou. Que hoje o nosso medo é esse. É o que nosso filho não relate pra gente, que não conte pra gente. Por quê? Porque era o meu medo como mãe. A primeira palavra que meu filho falou foi olha. De tanto ficar, olha isso, olha o azul, olha o passarinho. E eu vejo que você se emociona, Andressa, porque eu sei que isso também é uma realidade. É uma preocupação nossa de mãe que nosso filho conte o que está acontecendo. Para que a gente possa se sentir mais confortável mesmo nesse mundo que a gente vive. E isso não é fácil, gente. A gente precisa apoiar um aos outros. Por isso que a gente fala que juntos somos mais fortes. Porque a dor de Andressa é minha dor. E às vezes é a dor de muitos de vocês que estão aqui assistindo agora, ou é a dor de um vizinho de vocês, um amigo de vocês. Então eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão olhar essa família com outro olhar, um olhar menos com preconceitos. Por que o que é preconceito? Preconceito é conceitos pré-estabelecidos que a gente já tinha. Talvez daquela criança que dê a birra no shopping e a gente não sabe que ela tem um diagnóstico e a gente acha que a mãe não sabe educar. Que a mãe não está sabendo... na verdade, sobra para a mãe. Então, às vezes, vem um olhar de que a gente não educou, que é uma criança birrenta, que é uma criança mal educada. Às vezes, ele está tendo uma crise sensorial pelo som, pela quantidade de luzes, pela quantidade de exposição que ele está tendo. Então, realmente é isso que a doutora Luana escreveu aqui. Menos julgamento e mais empatia. É mais se colocar no lugar do outro. Posso te ajudar? Como posso te ajudar? Porque, às vezes, a gente querendo ajudar, a gente pode atrapalhar também. Então, a gente tem que estar no lugar do outro muito, porque ninguém escolhe ter um filho atípico. Não é uma opção nossa. Simplesmente a gente a gente é escolhida. Essa é a realidade. E vai ser a realidade daqui para frente, porque o autismo não tem uma causa ainda, que é muito que se pergunta. Ai, Débora, qual é o exame que eu faço para diagnosticar se meu filho tem autismo? Gente, hoje em dia não existe um exame específico. Não dá para fazer numa tomografia, numa ressonância, num exame genético que venha 100% comprovando que seu filho tem autismo. Hoje, o diagnóstico é dado por questões comportamentais. E então é feito uma anamnese muito bem feita pelo médico. Ele precisa colher a história pregressa dessa criança e questões comportamentais que ele avalia ali na hora mesmo. Então não tem exame. Mas hoje se sabe que um dos principais fatores de causa do autismo é um fator genético. E esse fator genético pode vir do pai, pode vir da mãe, ou pode ser um fator intrauterino, que se chama de fator ambiental. Então, quando se fala em fator ambiental, não é um fator do nosso ambiente que a gente vive, é um fator ambiental intrauterino, que acontece uma alteração genética dentro do útero materno. Então, isso a gente só consegue observar essa característica realmente na curva do neurodesenvolvimento dessa criança. Então, assim, pesquisas mostram que com 6 meses a gente consegue observar, mas é muito difícil, gente, no dia a dia, na prática. É uma criança, às vezes, que não tem um contato visual na amamentação. Meu filho tinha contato visual na amamentação. Meu filho não apresentava estereotipia, mas meu filho não falava. Ele veio falar com 2 anos e 4 meses, o Oia. E ele apresentava o que eu chamava, e ele não se atentava à voz dele. Então, assim, na verdade, eu era mãe de primeira viagem, né? Eu não estava observando isso e eu precisei de um profissional, de um parente, que é psiquiatra da infância e juventude, que veio me alertar. Vamos buscar, porque minha pediatra também não me alertou. E olha que a gente é acompanhado por pediatra mensalmente, né? No primeiro ano de vida dos nossos filhos é mensal.
e mesmo assim não foi dado nenhum sinal de alerta. Então, a gente tem que realmente ficar atento a isso. E esse bate-papo hoje com a Andressa foi assim, fundamental. Eu acho que tudo tem um motivo, né? Teve um motivo para ela se sentir à vontade para expressar o que ela expressou naquele dia. E isso desencadeou, Andressa, nas outras mães, coragem. Entendeu? Que é isso que falta muito hoje, a gente ter coragem, coragem para se unir, coragem para enfrentar, coragem para buscar. Às vezes a gente não tem o apoio do nosso parceiro, às vezes a gente não tem o apoio da nossa família, que fala, não, mas o pai também só veio falar com 3 anos. Normalmente as avós falam isso. Não, meu neto não tem. Você também, minha filha, você só veio falar com 3 anos, entendeu? Isso é a pandemia. Então, assim, é muito complexo isso, porque a gente vive realmente, a gente viveu uma pandemia e o que está vindo de crianças agora com atraso do neurodesenvolvimento é um boom. E o fator, às vezes, não é só a pandemia. Tá, tudo bem, a pandemia a criança ficou mais reclusa, mas em casa ela teve pais falantes. Então, a ausência da fala devido à pandemia não é justificável, porque ela teve o similar, né, para poder aprender através da imitação. Então, a gente precisa saber disso. E uma outra coisa também muito importante, gente, vocês podem me interromper, viu? Porque esse assunto é um assunto que eu falo com muito prazer, com muito amor. Se deixar, a gente vai até meia-noite aqui. Então, vocês podem mandar perguntas aqui, tá? Que a gente está aqui para isso. Mas, assim, algo que é muito importante a gente falar também é que o autista não é igual ao outro e que a gente não pode romantizar o autismo, que acontece também muito isso. Ah, mas os autistas são muito inteligentes, eles são superdotados. Não, gente, isso não é a realidade. O que acontece é que antigamente tinha síndrome de Asperger ou Asperger, que era uma síndrome diferente, mas atualmente essa síndrome ela está dentro do diagnóstico do autismo. Então são crianças que apresentam hiperfoco em um assunto, por exemplo, às vezes pode ser dinossauro, então sabe tudo sobre dinossauro, às vezes pode ser trem, então aquela criança ela sabe tudo sobre ferrovia, sobre construção de trem, ou então o hiperfoco pode ser em línguas, então são crianças que falam, tem criança lá que fala inglês, inglês é básico, que fala russo, e aprendeu russo, aí Benjamin, e aprendeu russo como? Aprende russo, gente, às vezes na tecnologia, de uma pegou, já fala japonês. E aí? Mas são crianças que às vezes têm déficit em outras questões sociais muito importantes. Então, assim, essa criança super inteligente é a minoria. A maioria das crianças com autismo, ela vem com comorbidades. Que o que é isso? São doenças que existentes que vêm junto com o transtorno do espectro autista, né? Que pode ser um TOD, pode ser um TDAH, pode ser uma hiperatividade, uma dislexia, pode ser uma apraxia da fala, pode ser problemas de seletividade alimentar, problemas de convulsão ou epilepsia, que vem junto com o diagnóstico de autismo. Então, é muito complexo a gente ter que ver o indivíduo como um mundo. Ele é como um todo. E a gente tem que observar ele nessas suas individualidades, nessas suas singularidades, para que a gente possa traçar o melhor tratamento possível para aquela criança. Então, quando fala que não é uma massa de bolo pronto, porque não é. Eu posso chegar aqui e querer fazer um bolo de chocolate para 2 crianças, mas são com 2 ingredientes completamente diferentes que vão ter o sabor de chocolate, mas o plano de intervenção tem que ser completamente individualizado. Então, se você pegar, se você tiver um filho que venha com um plano de intervenção já pronto, às vezes a gente vai no dermatologista, né, que já tem com aquela receitinha já pronta, que imprime, é o ácido, entendeu? Já vai. Não funciona, entendeu? Porque tem que ser realmente individualizado. Eu tenho que conhecer bem na sua essência. Eu tenho que conhecer Benjamin como um ser humano único e do que ele precisa. E quando eu falo eu, não é Débora, é minha equipe. Que precisa da equipe, como a Andressa falou. Eu preciso de tios Rafas, tio Betos, eu preciso de Valtas, eu preciso de Tapuias, eu preciso de profissionais comprometidos, entendeu? Para estudar essa ciência, que é algo novo para a gente aqui em Salvador, e que precisa também conhecer muito bem a característica da criança e da família.
Porque não adianta eu tratar a criança se eu não intervir com a família. É um casamento. É um casamento mesmo, onde tem que ter trocas, onde tem que ter cobranças e onde tem que ter realmente responsabilidade para o bem-estar do nosso paciente, do filho, do nosso filho, do nosso aluno, porque é uma troca constante. E isso é necessário. Então, assim, cada caso realmente é um caso. E a gente precisa tratar isso com muita responsabilidade, com muita técnica e com muito critério, porque senão essa evolução não vem do nada. E o tempo é crucial. Ao mesmo tempo que ele está a nosso favor, quando a criança é muito pequenininha, ele está correndo a cada dia. Então, a gente tem que correr contra o tempo. A gente precisa correr contra o tempo, a gente precisa estabelecer metas para serem alcançadas. Senão, a gente nunca vai ter dados científicos e dados para mostrar para essa família. Então, eu preciso hoje estabelecer uma meta. Por exemplo, minha meta é diminuir o comportamento heterolesivo, por exemplo, se for o caso de bem, ou aumentar o mando dele. O que é mando? É o pedido. É ele se expressar através de pedido. Então, a gente tem que estabelecer essa meta muito em conjunto com a família e traçar com a equipe multi. Porque aí o meu psicomotricista vai trabalhar também isso com ele. Minha terapeuta ocupacional também. Meu fonoaudiólogo também. Então, assim, meu acompanhante terapêutico, gente, é a peça fundamental. A gente precisa valorizar muito esse profissional. Porque é o profissional que está na nossa casa. Então, assim, a gente fala de acompanhante terapêutico, mas às vezes ele tem uma formação de psicologia, de fonoaudiologia, de enfermagem, que precisa ser validado, porque é um profissional que estuda para isso. Infelizmente, hoje não existe uma faculdade de acompanhante terapêutico. E aí, Débora, como é que você faz para ter esse profissional? A gente tem que contratar, treinar, capacitar e dar essas ferramentas, porque não existe essa mão de obra, não existe uma mão de obra qualificada aqui. Infelizmente, é a realidade da nossa cidade e a gente tem que estar preparada para isso. Então, é a mão de obra hoje que eu digo que a gente precisa mais valorizar é do AT, que é acompanhante terapêutico, que é quem realmente está aplicando no dia a dia o programa que foi estabelecido pelo analista do comportamento. E ele que tem que ter esse vínculo muito afetivo e muito próximo dessa criança. Então, assim, a Andresa fica emocionada quando o Ben fala, cadê tio Rafa? Porque isso foi estabelecido, esse vínculo. Então, às vezes, o Ben não quer nem tia Debbie. Quer tio Rafa, porque é quem está no dia a dia com ele. E eu tenho que valorizar isso muito. Minha equipe hoje é a base do meu trabalho. Débora não é Débora, Instituto Vivência não é Instituto Vivência, se eu não tiver uma equipe realmente unida, entendeu? Unida, capacitada, motivada para poder trabalhar, porque não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. A gente, como mãe, já sabe que não é fácil ficar com a criança, uma carga horária muito alta, né, gente? Imagine um profissional que está ali, que não é mãe, mas que está dentro da sua casa, com a responsabilidade de cuidar do bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso filho. Não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. A confiança de poder deixar nosso filho com o profissional, sabendo que ele está ali estabelecendo metas para essa evolução. Então, assim, Andresa, eu quero muito te parabenizar pela sua iniciativa, por você ter vencido esse luto, que é um luto diário, que a gente tem que vencer todo dia mesmo. Não é fácil, não. Esse luto não acaba, não, gente. Não acabou. Meu filho com 8 anos não acabou e eu acho que não vai acabar. É um luto diário, que cada dia apresenta uma característica nova. Débora, mas ele não fazia antes, mas agora ele está tendo uma estereotipia, às vezes, do pezinho, uma estereotipia, às vezes, da mãozinha, ou então uma criança que já ficou adolescente, que a maioria dos autistas leves vem com depressão na adolescência, por não se enxergar nesse mundo. Então, assim, a gente tem que estar muito atenta. Autista leve, é leve para quem? Né? Na verdade, é severo, ou é leve, ou é moderado, baseado em quê? Porque para uma mãe de um autista leve, o que é autista leve? Hoje são caracterizados, o nível do autismo é dividido em 3 níveis. O leve, moderado e severo. E ele é baseado no tipo de suporte que a gente precisa dar para essa criança. Então, se eu preciso dar pouco suporte para essa criança sobreviver, é um autismo leve. Se eu preciso dar um suporte moderado, é moderado. Se eu preciso dar muito suporte, é uma criança já com autismo mais severo. Aí eu converso com a mãe, não, seu filho tem um autismo leve. Por quê? Porque ele se comunica, ele tem interação social, já num grau
já mais adequado, ele não está mais apresentando estereotipia, ele não tem comorbidades. Aí vem essa criança com 14 anos, com hiperfoco em trem, e não consegue interagir com os colegas da escola. Ou está numa escola extremamente tradicional que não consegue acolher essa demanda dessa criança. E ela começa a se sentir o quê? Rejeitada, excluída. E ela não entende por quê. Ela não se sente pertencente a esse mundo. Então ela começa a ter o quê? Uma depressão. Pensamentos suicidas. E isso é a realidade, gente. Eu tô falando isso porque eu tenho pacientes assim. Isso é a nossa realidade. Então a gente precisa ver leve para quem? Que para a mãe dessa criança não é leve. Para essa criança, para a dor que ela está sentindo como adolescente numa escola que não está sendo inserida, não é leve. Então, assim, vamos começar a acolher um pouco e desmistificar um pouquinho sobre isso, porque isso a gente só tende a nos unir com relação a isso. Então, eu fico muito contente de ver que são 10 para 11 horas da noite e tem quase 30 pessoas, Andresa, aqui, que você trouxe no seu depoimento, entendeu? Que você é a precursora disso. Você foi a bomba, a bomba que fez esse movimento acontecer. Entendeu? Então, assim, eu vou ficar muito contente se outras mães que estão aqui, que eu tenho um prazer imenso de conhecer algumas delas, que são com os filhos, que confiam os filhos em mim. Se vocês puderem também, às vezes, compartilhar no trabalho, compartilhar, às vezes, com amiga, numa roda de amiga, no grupo de amigo, no grupo de WhatsApp. Gente, vocês já ouviram falar sobre autismo? A gente faz treinamento em escolas, entendeu? A gente faz cursos, e isso de uma forma gratuita. Por que de uma forma gratuita? Porque eu preciso treinar a sociedade para que receba meu filho. Então, assim, não é gratuita, porque eu quero realmente preparar a sociedade para que receba nossos filhos. Entendeu? É aqui, Lilian, ela escreveu: a mídia só mostra o autista leve e que a família tem poder aquisitivo. Deveria mostrar o autismo moderado e grave, que usa fralda, que não consegue ser aceito no ensino regular. E é verdade. Às vezes, Lilian, essa criança parece, sabe como? Naquele boom que a criança está acorrentada, que está presa numa cama, que a mãe trancou dentro de uma casa para poder trabalhar. Então, às vezes, a gente só sabe da existência dessa criança quando aparecem aquelas reportagens sensacionalistas que vêm muito acusar principalmente a mãe, mas não conhece a realidade. Será que a mãe tem que prender essa criança para que essa criança não se automutile? Será? Será que não é por isso? Porque nenhuma mãe ia prender uma criança sem ter um motivo realmente, né? Vamos pensar numa mãe que tenha uma sã consciência, né? Que não tem nenhum problema psiquiátrico. Ela não iria prender um filho numa cama se essa criança não tivesse, talvez, se automutilando, né? Então, será que em vez de fazer uma reportagem sensacionalista, será o ideal seria buscar um tratamento, fazer realmente uma busca, dar oportunidades para que empresas possam acolher essa criança e, em troca, dar uma mídia para essa empresa, entendeu? Tem sim. Existe algum projeto para reunir mães de autistas? Quem perguntou foi Joelandra. Joel Andrade, não sei direito o nome, eu acho que é Joel. Mães de primeira viagem. A gente está aqui. A gente pode sim criar um grupo, tá? Eu tenho certeza que a Andresa vai topar na hora, porque ela já vestiu o capuz dela de supermãe atípica, entendeu? Então ela já acolheu essa causa. E a gente pode criar sim um grupo. Eu me coloco à disposição, tanto pelo Insta do Instituto Vivência, quanto pelo meu Insta. Vocês podem mandar mensagens, a gente pode criar um grupo do WhatsApp, sim. Já existem alguns grupos que eu posso também estar indicando para vocês sobre mães, que a gente acaba trocando muita informação. Mas é muito importante essas reuniões. No próximo ano, o Instituto Vivência ele vai fazer um treinamento gratuito para algumas famílias. A gente não vai conseguir, claro, abrir vagas para toda a demanda que existe, porque se eu for abrir vagas para toda a demanda, a gente acaba fazendo um treinamento para 500 pessoas. E a gente não tem esse espaço todo. Mas a gente vai estar abrindo, sim, um curso para pais de primeira viagem, para que a gente possa abordar esse tema e auxiliar pais que não tenham, talvez, um plano de saúde, que não possam ter um tratamento adequado para o seu filho, para dar um mínimo de suporte para isso. E assim, buscando finalizar um pouquinho, né, que já vai dar 11 horas, toda criança tem direito a tratamento, viu, gente?
toda criança com autismo tem direito, é lei, a tratamento, e é um tratamento com comprovação científica. Então, tem direito a um tratamento, sim, baseado na ciência, tem um tratamento, sim, baseado no ABA. E aí, Débora, como é que eu consigo? Eu acho que isso vai ficar para uma outra live, mas eu vou dar já um spoiler para vocês. Como é que vocês conseguem? Se vocês tiverem plano de saúde com relatório médico, vocês têm direito, cada um pode me mandar um direct, tá? Que eu posso orientar. Quem não tem plano de saúde pode acionar-se o Ministério Público, é muito mais difícil, mas é um direito e a gente tem que tentar. É difícil hoje, mas às vezes muitos pais entrando se torna uma realidade. Como era difícil matricular meu filho em uma escola que eu desejava, e hoje, nessa mesma escola que recusou a vaga para o meu filho anos atrás, recebe pacientes e está preparada para poder receber. Porque tiveram muitas mães como eu que foram lá e lutaram para que isso acontecesse. Então a gente realmente precisa se unir e lutar para que isso aconteça. Então todo mundo, toda criança, adolescente e adulto com autismo tem direito a um tratamento com comprovação científica. Então, assim, eu me coloco à disposição de vocês via direct para que a gente possa, sim, dar esse suporte, que a gente possa trocar informação, que a gente possa se unir como pais, como mães, como vizinhos, como apoiadores da causa. Eu espero que hoje vocês possam também vestir essa mesma capa que a Andressa vestiu, entendeu? E serem replicadores das informações, que sejam acolhedores dessas mães, dessas famílias, tem papai também, que sejam acolhedores com relação a isso, e assim que a gente possa divulgar um pouquinho mais. E peçam para a Andressa, vai lá no direct dela, Andressa, vamos falar sobre isso. Ela já é, gente, nosso porta-voz, entendeu? E assim, ela tem um poder de comunicação imenso. Ela tem um dom da palavra que já é dela, entendeu? Então, além de ser uma fotógrafa excepcional, que eu não posso falar porque eu sou cliente dela, e você, já antes disso, ela hoje, eu digo que a Andressa também assumiu a partir de hoje um outro papel. O de dar mãe de bem. Uhum. O papel da mãe de bem, que é o papel daquela que vai lutar até o fim pelo filho dela. Entendeu? E isso é um papel mais forte, Andressa, do que qualquer papel que você podia ter assumido. Isso te garanto. Uhum. Eu vou pedir a palavra um pouquinho que você foi bem... como é que fala? Você falou a parte mais técnica, mas quando eu comecei a falar, né, que eu expus aqui nas redes sociais que meu filho tinha autismo, eu recebi uma enxurrada de directs. E a pergunta é, Andressa, como é o tratamento, como é que funciona? Porque realmente, a gente quando pega o diagnóstico, a gente fica completamente perdida. Completamente perdida. E é assim que eu vou falar um pouquinho da rotina do bem. Ele tem né, o assistente terapêutico todos os dias na minha casa. Eles chegam 8h30 da manhã e saem 11h30. Eles dão todo esse suporte para mim pela manhã e tá ali com o Benjamin, ensinando na convivência, né? No dia a dia deles, eles estão ali. Gente, juro, a princípio eu ficava, meu Deus, Benjamin tá chorando, uma pessoa que eu não conheço, eu ficava desesperada. O quarto dele tem uma câmera, eu ficava olhando, eu queria saber o que estava acontecendo. Aí eu tinha uma equipe, não foi, Débora? Primeiro que não veio um caso, aí mudamos. Gente, juro. Tio Rafa chegou um dia, eu falei assim, ai meu Deus, eu vou interromper. Alguma coisa que eu fazia, aí ele olhou pra mim e falou assim, não, pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo. E eu fiquei assim, Benjamin chorou e ele deu as costas pro Benjamin, porque ele queria dar um comando para Benjamin, ele não queria, porque Benjamin não aceita não de jeito nenhum. O não para Benjamin é algo que ele explode na hora, ele bate, quebra as coisas, não pode. E ele queria alguma coisa com o Rafa simplesmente ignorou ele, que eu sempre falava, e Rafa ignorou. E ele chorando, e Rafa quieto. Lembrei, foi abrir a porta para sair do quarto. E eu olhando na câmera, falei, ai meu Deus. E ele lá, daqui a pouco, juro, ele falou, o que é que você quer, Benjamin? Aí ele falou, abre. Quando ele parou de chorar, o Rafa abriu a porta. Ele saiu, eu falei, gente, é incrível. Porque se sou eu quero ir lá, quero atender ele, eu quero... Sabe? É coisa de mãe, entendeu? Aí, de tarde, ele vai pro colégio.
E o colégio também tem uma AT, que acompanha ele, que também é fundamental no colégio, porque a gente não está lá. Como Débora falou, nem todas as escolas estão preparadas para isso. Eu observava que antes, porque tem a foto, né? Tem a rotina da criança. Eu reparava que meu filho quase não estava nas fotos, ele não participava. Digamos assim, ele queria mexer na areia, meio que é o colégio. Então, deixa ele mexer na areia, enquanto as crianças estavam fazendo uma atividade. Quando nós agora tem a Daisy, não, ela faz com que ele participe também daquilo ali, porque ele tem que participar. Então, eu já comecei a observar que nas fotos ele aparece, ele tá ali com as crianças, e 2 vezes na semana ele vai para a clínica, que eu acho que ele ama, porque ele volta exausto, ele dorme, ele volta outra criança. Débora me mandou um videozinho, ele mexendo no coelho, gente. Se fosse antes, eu acho que ele ia chutar o coelho, bater no coelho, mas não, ele queria tocar no coelho, ele queria pegar no coelho. Então, assim, o tratamento, gente, tem que acontecer. E tem que acontecer o mais rápido, porque a gente tem uma janela onde a criança pega as coisas muito rápido. Não quer dizer que, assim, Andresa, se passar de determinada idade, não, dá para fazer. Mas mais precoce for, é melhor. E a evolução da criança é muito grande. Quando eu vejo o Benjamin fazendo as coisas, é uma emoção tão grande. Eu não gosto de ficar falando, porque daqui a pouco eu vou chorar, porque eu virei uma manteiga derretida. Eu choro por tudo. Tudo que meu filho faz, eu choro. Eu acredito também que tem mães que estão aqui assistindo essa live, que são mães típicas, né? Que eu já vi falar, meu Deus, essa criança fala, chama a mamãe o dia inteiro, não aguento mais. Não faça isso. Porque hoje eu daria de tudo para ouvir meu filho me chamar o tempo inteiro. O meu filho falar, mamãe, eu quero brincar. Eu iria com prazer. O meu filho pedir alguma coisa. Benjamin não pede. Ele não sabe. Sabe, eu sou daquele, quem me conhece aqui, né? Que tem o Joel, tem essa galera toda que tá na live aqui que me conhece, ela sabe que eu sou uma mãezona, que nossa, eu sou apaixonada pelo meu filho. Meu filho hoje tá em primeiro lugar e acabou. E eu falava assim, né, na minha mente, ai não, tomara que ele me peça uma roupa do Super-Homem. Eu vou ao shopping com ele, eu vou vestir de Mulher Maravilha, ele vai de Super-Homem. Mas meu filho não pede. Ele não sabe isso, entendeu? Dói, gente, dói, juro. Então, se tem seu filho pedir uma roupa do Super-Homem, vá. Se ele pedir, mamãe, eu quero brincar de cavalinho. Gente, vá. Porque só mãe, como eu, que tem um filho autista, a gente, são mínimas coisas, sabe? Aquelas coisas pequenininhas, sabe? E a gente se apega. E eu hoje, eu fiquei uma mulher muito frágil. Eu era uma mulher mais forte. E raramente eu chorava, pra mim, estava tudo bom. E eu hoje, depois de Benjamin, eu me tornei uma manteiga derretida. Sem contar que eu quero ajudar todo mundo. Eu já tinha isso, né? Quem já fotografou comigo sabe que, Andresa, são 2 horas eu conversando com a grávida, dando conselho, dizendo o que ela tem que fazer. E ela, para ela ficar bonita, eu boto a autoestima dela lá em cima. Elas saem assim, se sentindo as mulheres mais lindas do mundo. É meu, eu gosto. Agora, eu tô mais ainda. Eu gosto de acolher as pessoas, sabe? Eu gosto de falar palavras bonitas. A pandemia, eu fiquei arrasada com a pandemia, porque eu gosto de abraçar. Eu gosto de abraçar as pessoas, eu não podia mais abraçar. Toda vez que eu acabava o ensaio, eu dava aquele abraço gostoso. Então, hoje, graças a Deus, tá voltando, eu continuo abraçando. Então, a criança, a mãe que tem, né, o filho, assim, eu acho que eu fiquei mais, assim, olhando mais com os outros olhos para as outras pessoas, para as outras mães. Meu Insta se tornou, assim, perfeito, porque deixa eu abrir. Gente, é Benjamin. Venha, filho. Vamos dar uma olhadinha nele. Venha bem. Gente, são 11 horas e o Benjamin não dormiu. Amanhã, o tio Rafa tá ferrado. Porque ele não vai prestar atenção, porque ele tem que acordar 8h30 da manhã. Benjamin, toma, filho. Beija. Ele passou direto pra sala. Pierre, vê se na cozinha. Quebrou a rotina de Benjamin, Quebrou gente. completamente. Porque Benjamin Então, agora quer dormir comigo e com o pai.
os dois. Temos que estar os dois dentro do quarto com ele, para ele pegar no sono. É isso, é a Só que rotina. Pierre não É muito conseguiu, né? importante Oi? a rotina é muito importante, então quando a gente quebra essa rotina, tem um impacto. Isso, o Impacta. autista, ele pede, necessita de rotina, gente. E se você conseguir ter essa rotina, é perfeito. Eu hoje coloco o celular, quando dá 9 horas da noite, eu boto o celular para despertar e tá escrito assim, Benjamin dormir. Aí eu mostro para ele, Benjamin, aí ele sabe Tá que é perguntando. Benjamin dormir. Ele birra, ele não chora, ele pega na minha mão e vai. Antes eu tava legal, agora tem que ir o pai junto. E ele chega, gente, é muito emocionante para mim. Ele entrar dentro do quarto e falar, papai, com todas as letras, papai, papai. O pai tem que entrar, meu filho, para ficar com ele. E eu também, porque se eu sair, tudo bem que ele não fala mamãe, só fala mamãe no último, assim, no extremo ele fala mamãe. Mas o papai, ele aprendeu e ele fala. E é muito bom a gente ver essa evolução dos nossos filhos, gente. Andresa, Rafael entrou e tá perguntando cadê o samurai dele, que ele já tá aqui. Ai, gente, olha, pera aí que eu vou pegar meu filho pra você ver. Vamos ver se ele A vai falar. equipe toda tá pedindo aqui, ó. Tem Theo, Ketiadai, tem Tivá. Tá, Diz que o samurai é o querido. Pera aí, eu vou pegar eles para poder dar um cheiro em vocês. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Veja. Rafa tá aqui desde o começo. Oi, Rafa. Que fazer dessa minha equipe maravilhosa, viu? Vem cá. Vamos lá falar com a tia Débora. Tia Débora, ele não vai querer falar, não. Ele quer falar com o tio Rafa. Aqui. Eu... Olha isso. Tia Débora. Aqui, ó. Tia Débora fala boa noite. Tia Débora. E ó, boa noite, seguidores da mamãe. Gente, isso aqui é a razão de eu viver. Hoje, tudo que eu faço é pensando nele. Ele veio assim um presentinho de Deus para mim, demorou. Eu fui mãe velha, né, que eu brinco, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, não só na minha vida, como na vida minha e do meu marido. Incrível que pareça, eu sei que a maioria, né, como Débora falou, a gente tem de pais autistas, né, que tem filhos autistas, eles têm um índice de separação muito grande. Já no meu caso, quando meu marido uniu, mas a gente não... Mas a gente nega, tá? A gente é brincado, Débora. Débora que sabe, de vez em quando... Gente, olha como é importante o tratamento. Porque de vez em quando, aqui em casa, fica uma coisa arranhadinha, falando, não, vamos chamar a Débora. A Débora vem aqui pra cá, a gente conversa um pouquinho e o negócio começa a melhorar. É incrível. O que é que você quer? Gente, ele descobriu, olha isso aqui, ó. Não, filho, não pode pegar. Não pode. Você quer o quê? Gente, isso que é ecolalia. Ele repete o que a gente quer, o que eu falo. Você quer o quê? O que é que você quer? O quê? Biscoito? Não é biscoito? Sim. A bolsa? Perfeito. Vai falar para ele o que você acha que ele quer. Oi? Entendeu? Então, aqui, gente, já vamos fazer já um treinamento parental aqui. Então, se ele está repetindo o que você quer, em vez de você perguntar de novo, você já vai falar o que ele quer. Biscoito. Você quer biscoito. Então, o que você acha que ele pode querer? Eu já pensava que era diferente, porque eu tinha que falar, ó, tá vendo como é importante? Eu achava que eu tinha que repetir até ele falar realmente o que ele queria. Não. Você não vai pular a ecolalia dele, você vai dar a resposta do que você acha que ele quer. Você vai perguntar o que você quer, bem. E aí, se ele perguntar o que você quer, aí você pode falar, por exemplo, caneta. Entendi, bem, que é caneta. Então, o que você quer? Caneta. Aí ele já vai falar caneta. Olha, é assim. Olha, eu treino ele fala mais, você quer ver? Você quer o quê? Ó, biscoito? É bichocoto. Deus. Eu passei a minha gestação inteira dizendo que meu filho não ia comer doce. Agora ele gosta de biscoito Maria, gente. Quem me conhece sabe também que eu sou uma mãe que eu faço
questão. Eu faço a comida de Benjamin, tá, gente? Tem dias que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã preparando tudo. Eu deixo tudo congeladinho, tudo bonitinho, para não ter que ter aquela desculpa, porque não deu tempo, vai comer o que tem. Não, eu como o que tem. Benjamin, não. E aí ele descobriu, gente, biscoito Maria na casa da minha sogra. Ele não pode ver o biscoito Maria, que ele pede o biscoito dele. Porque não é biscoito. Vamos lá ficar com o papai, que a mamãe vai finalizar aqui. Dá o beijo da mãe. Cadê o beijo? Beijo. Ó, vamos jogar beijo, joga beijo. Ó, agora você vai falar assim. Fiquem todos com Deus. Vai lá com o papai, tá? Vai lá, senta lá com o papai. Leva lá pro papai o biscoito. Come lá com o papai. Daqui a pouco vamos caindo. Eu fico super feliz que a Vitória é tão... Vira, gente, meu príncipe. Ali a razão que eu vejo, gente, é algo que... Quando eu paro e penso, é que eu falava que eu não ia ser mãe, eu era uma completa idiota. Eu não sabia o que eu estava falando, sabe? E porque a melhor coisa da vida é ser mãe, gente. Você ter um filho incrível. Agora, é uma responsabilidade muito grande você educar. Você... Eu tinha... É engraçado que antes de eu ter Benjamin, eu tinha... Meu medo era... Ai, eu acho que eu não vou ter filho, porque como é que eu vou educar? O que ele vai ser? Com que ele vai se envolver? E depois de Benjamin, não. Meus pensamentos são completamente diferentes. Eu quero que eles, como Débora falou, né? A minha preocupação hoje é fazer com que ele se... socialização, né? Que ele se socialize, que ele consiga conversar, que ele consiga respeitar as pessoas. Uma coisa que me deixou muito abalada no colégio foi quando ele começou a estudar. Teve uma reunião, eu não pude ir. Quem foi a babá do filho. E na hora lá, as mães conversando, acabou a reunião, as mães saíram. E aí elas conversando falaram assim, e aí, qual vai ser a atitude do colégio com a criança que bate? Cara, isso acabou meu chão, eu perdi o chão. Porque eu sempre falei, no dia que eu tivesse um filho, eu queria que meu filho fosse aquele que viesse apanhado. Porque eu iria saber, filho, você vai chegar para essa pessoa, vai falar que não pode bater. Mostra a ele o que é um carinho, dá um beijo, dá uma flor. Se ele bater de novo, vai lá de novo, explique a ele. Porque eu sei que não é essa a realidade. Porque eu trabalho com mães e já tive conversando antes mesmo de ser mãe, eu vi, não, meu filho, se tiver mordido, eu falo, morde também. Não é assim, mamãe. Porque aquela criança às vezes está mordendo, não é porque ela quer. Eu sei que dói na mãe. Claro que a criança vai chegar com a mordida, não é legal. Mas eu sempre falei, tomara que meu filho venha mordido. Que no outro dia eu ia dar uma maçã para ele. Falei, olha, filho, aquela criança que te mordeu, diga a ela que você perdoou ela, que você trouxe uma maçã para ela morder a maçã. Porque não pode morder um amiguinho. Só que, infelizmente, era meu filho batia em todas as crianças do colégio. Tinha algumas que eram minhas clientes, que é Jojo, tem a filha da Thalita. Meu Deus, eu morria de vergonha. Mas que bom que, de novo, falando, né? Com as terapias, com acompanhamento, hoje ele é outra criança. Ele não bate mais. E é o mais engraçado. Onde ele chega, todo mundo começa, Benjamin, Benjamin. Os amiguinhos chamam por ele. Tudo bem, ele não... Acho que é a maneira dele, né? Eu acredito que ele entenda, sim, mas ele não consegue expressar e retribuir os amiguinhos, falar que também tá legal, tá ali, que ele gosta de estar ali, porque cada criança também é única, né? Então eu hoje parei, não comparo mais. Eu acho que meu filho é único, o filho da minha cliente, ele é único. Mas antes eu tinha muito essa coisa de comparar, poxa, mas por que o filho dela fala e o meu não? Por que, entendeu? E hoje eu me libertei disso, e isso é muito bom. E hoje eu sou uma outra mulher, e só tenho a agradecer uma pessoa, que é a Débora, que de novo eu vou falar, o papai do céu colocou ela no meu caminho, na hora certa, no lugar certo, para que eu pudesse hoje
ver a evolução do meu filho e ficar uma pessoa mais calma, mais tranquila, porque é bastante estressante. No início, quando você não sabe o que tem, é muito estressante. Eu chorava muito. E olha que eu não podia chorar, porque eu não queria que meu marido percebesse que eu estava triste, que eu estava chorando, que eu estava angustiada. Eu não podia passar para o meu cliente, porque eu trabalho com alegria, gente. Eu trabalho com os clientes que estão super alegres, que têm um bebê, né, a caminho e tal. Mas graças a Deus tudo foi resolvido e eu hoje sou uma outra mulher. Graças a Débora, né, Débora? Galera, vamos lá, que eu tenho que, porque a gente já tem 1h e 13 minutos. Eu tenho que botar meu príncipe para dormir. Se alguém tiver, vou dar mais 10 minutinhos, né, Débora? Se alguém tiver uma pergunta, a Débora vai responder na hora. Eu sei que tem muitas mães sem saber qual é o caminho. Eu recebi muitos directs de mãe que fala: e aí, Andresa, que neuro eu procuro? Depois que eu tiver o diagnóstico, o que eu faço? Qual a clínica que eu vou? Essa parte eu não sei explicar. Acho que a Débora é a pessoa mais indicada para estar falando isso. Se alguém tiver alguma perguntinha, é só falar. Já me perguntaram aqui se a gente vai deixar salvo, né? Vamos. Eu não, Andressa, eu não sei mexer nessa tecnologia ainda. Ai, meu Deus, também não sei mexer, não. Acho que quando encerrar, você tem a opção de colocar, salvar. Aí você salva. E aí você me compartilha que eu deixo salvo já lá no próprio Insta do Instituto Vivência. Pronto. Eu vou ver se eu consigo. Apesar que eu tenho aqui vários amiguinhos. Tiago Morhalen, que é ó, meu amor. Tiaguinho, um fotógrafo maravilhoso, que o Papai do Céu também botou no meu caminho. Assim, que olha que eu fui fotógrafo de casamentos. Hoje é o único fotógrafo que eu tenho, com conversa, que eu tenho um carinho enorme, é o Tiago. Então ele tá aqui. Qualquer coisa ele me ajuda se eu não conseguir. Aí eu queria agradecer, gente, a todo mundo, a Joel, a Tiago, a Daniela, a Rita. Rita é uma grande amiga que eu acho que ela também está estudando sobre autismo e tal. É uma mulher muito inteligente, está aqui na nossa live também. Eu acredito que todos os ateis, não sei se está aqui, Tapuia. Ai, gente, eu adoro Tapuia, essa galera toda. Gente, eu só queria agradecer de coração por vocês ficarem com a gente nessa 1h30, 11h da noite. Me fiquei muito feliz de saber que mais de 30 pessoas assistiram a nossa live. Eu espero ter ajudado as mamães que estão aí apreensivas, que estão no luto. Quem está no luto, eu só tenho a dizer uma coisa: vai passar. E quando passa, depois de uma tempestade, sempre vai ter aquele céu maravilhoso esperando a gente, né? Então é isso. Gente, então eu quero agradecer também muito, agradecer muito a Andresa. Andresa, primeiro eu quero te agradecer por você confiar o que você tem de mais precioso na sua vida, no meu trabalho. Quando eu falo meu trabalho, é o trabalho de toda essa equipe que você falou e da equipe dos bastidores também, que estão lá produzindo material individualizado, que está dando treinamento, que está fazendo capacitação. Então, assim, a gente não é ninguém se a gente não tem uma equipe muito, muito legal para estar nos dando suporte. Então, eu quero agradecer a todo mundo do Instituto Vivência, que está aqui também na live, que vieram prestigiar, que vieram participar, que vieram aqui trocar um pouquinho também desse momento com a gente. Quero agradecer a vocês que estão aqui. Eu quero que vocês possam replicar essa informação e dizer o seguinte: o céu não é o limite para o autismo. Não rotule. Não transforme a criança num CID. CID é um termo médico que está ali. Não transforme nenhuma criança em CID nenhum. Quem sabe o potencial dela é ela. E vamos estimular ela para que ela chegue no potencial dela. Então, cada paciente meu, que às vezes eu chamo de aluno, porque é um aprendiz na vida, como nós somos, tem o seu próprio ápice, né? Seu próprio Everest para ser escalado. Às vezes o Everest de um é um pouco mais alto do que o Everest do outro, mas nós estamos aqui para acompanhar nessa subida. O importante é a gente começar essa subida e começarmos juntos. Então, assim, me coloco à disposição de vocês no Insta, no direct, para que vocês também possam tirar dúvidas. Tem muitas pessoas que preferem vir no privado para
se sentir mais confortável. Então venham, e a gente vai usar muito a Andressa para como porta-voz dessa nossa causa. Cid não é uma sentença, perfeito, Lilian. Cid não é uma sentença e nunca vai ser. E a gente não vai permitir que isso aconteça para os nossos filhos. Quero agradecer as mamães do Instituto Vivência que estão aqui também, que estava Nilda, estava aqui, tinha Laís, tinha Ana Paula, tinha outras mamães aqui presentes também. Obrigada por estarem participando, por essa troca, porque juntos somos mais fortes, sempre, tá bom? Desejo uma boa noite a todos e nos colocamos à disposição, né, Andressa, para acolher quem precisar. Você tá sem áudio. Aqui. Pronto, quem quiser que a gente faça outra live de novo. Porque, assim, o autismo, gente, se a gente for... Eu e Débora for parar aqui para falar, a gente vai ficar a noite inteira. Então, tem muita coisa. Tem muitas coisas que as pessoas não entendem ainda sobre autismo. Todo mundo, quando fala em autismo, acha que autismo é aquela criança que bate, aquela criança violenta, aquela criança que bate a cabeça na parede, que fica sem fazer nada. Gente, não é isso. Pelo amor de Deus, autismo não é isso. Não vamos rotular. Vamos respeitar as mamães atípicas. Quando vê na rua, outra, quando você vê uma criança fazendo birra na rua, não olhe, não, porque a mamãe fica sem graça. Eu não. Porque quando se beija a mim, uma vez ele se jogou no chão do shopping, eu sentei do lado dele, eu esperei a crise passar, peguei na mãozinha dele, dei um beijinho nele e saí. Gente, teve mães que olhavam assim, se é meu filho, eu batia. Não é bem assim. Então a gente tem que respeitar as mamães, não só as mamães, todas as mamães. A gente sabe que nós, mães, somos guerreiras. Não é à toa que nós, né, o nome é mãe, porque mãe é... Apesar que os papais também estão dando, assim, sabe, orgulho enorme. Pelo menos meus papais lá no estúdio, que eles vão com as mamães, eles estão, assim, dando show realmente. E que bom que mudaram. Então, galera, querendo outra live dessa, é só ir lá no meu direct, no direct da Débora, falar, e aí, vamos fazer de novo. A gente vai estar aqui para ajudar vocês sempre, tá bom? Débora, meu amor, um beijo. Adorei essa iniciativa. Foi da Débora, tá? Porque eu tô aqui falando, mas eu sou meio tímida para fazer live, incrível que pareça. Essa é a minha primeira, não, eu sou uma. Essa é a minha segunda, eu sou super tímida para isso. Mas, só falar. Débora, meu amor, um beijo. Espero te ver semana que vem, tá bom? Galera, beijão. Fiquem todos com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ver agora como é que salva. Vamos lá. Alguém aí, por favor, Thiago Morralen, me ajudem. Doutora Cláudia Pleck, me ajuda aqui. Como é que salva isso aqui? Como é que eu vou salvar? Porque eu não sei se eu fecho aqui, o que vai acontecer, entendeu? Porque amanhã aqui não é tão técnico. Apesar de eu estar sempre lidando com a tecnologia, essa parte eu não sei. Vamos lá, encerre e depois salva. Muito obrigada, Thiago. Você é um amor. Tchau.